Olá, seja muito bem-vindo ao Universo da Biologia Molecular. Eu sou Eduardo Castanho e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema que recorrentemente as pessoas me perguntam. Eu sei que falo isso aqui, em vários vídeos eu falo isso, mas é que tem alguns temas que realmente as pessoas me perguntam com muita frequência. Esse aqui é um deles. Na hora de fazer eletroforese, na hora de escolher o tampão de corrida da eletroforese, utilizar TAI ou utilizar TBE? Qual que é melhor? Qual que é a diferença dos dois? Quando eu escolhi um, quando eu escolhi outro? Esse é o tema da aula de hoje que você vai ver já depois da vinheta. Muito bem, seus fofurinhos, vamos lá, eu vou falar para vocês qual que é a diferença do TAI, qual que é a diferença do TBE, quando escolher um, quando escolher o outro, o que é melhor para sua corrida, mas, como sempre, eu quero dar os meus recadinhos. Os dois recados que eu vou te dar hoje te interessam demais. O primeiro deles é sobre isso daqui, ó. Um curso online 100% gratuito que eu estou oferecendo para você. Nós vamos fazer aí nos dias 22, 23 e 24 de julho de 2024, ou seja, coladinho aqui muito perto com a gravação desse vídeo, com a publicação desse vídeo, um curso sobre extração de DNA e RNA, como realizar o controle de qualidade desses processos. Então, a gente vai focar, é um curso de mais ou menos 4 horas e meia de duração, a gente vai focar no controle de qualidade da extração. Então, você extraiu, purificou DNA ou RNA, tem que fazer o controle de qualidade. Como você faz isso? Quais são as técnicas adequadas? Quais são as técnicas alternativas para aquelas pessoas que não têm condições padrão aí em laboratório? Então eu vou explicar em detalhes para vocês tudo sobre esse tema neste curso aí de 3 dias, mais ou menos 4 horas e meia, 5 horas de duração. Ele é um curso completamente gratuito, ele vai ser online e interessante. Diferencial desse curso, ele tem a parte teórica e tem a parte prática. A parte teórica vai ser online e ao vivo, eu ali fazendo ao vivo com você na hora. A parte prática eu gravei no laboratório, mas vou transmitir ao vivo. Eu ali no chat, interagindo, tirando dúvida. Então vai ser teoria e prática, utilizando essas técnicas de controle de qualidade. Então equipamentos como espectrofotômetro, estilo nanodrops, equipamentos como fluorímetros, equipamentos de eletroforese capilar, microfluídico. Então nós vamos falar de diversos temas, diversas estratégias para controle de qualidade da extração e da purificação. É gratuito, online, tem certificado. Com certificado gratuito, basta você se inscrever, se matricular no curso e participar, obviamente. Só que fique esperto, as inscrições elas vão até o começo do evento, até o dia 22, a gente vai fazer a matrícula de aluno aí. Depois disso não dá mais e o curso ele vai ficar disponível por apenas 7 dias. Ele é gratuito, mas ele vai ficar disponível por 7 dias. Depois de 7 dias, assistiu, não assiste mais, já era, sai do ar. Mas vai lá, é só se matricular, é gratuito, com certificado, não tem pegadinha, é um curso bem interessante, super completo, que eu tenho certeza que você vai aproveitar. Esse foi o primeiro recado. O segundo recado é sobre a Locus. A Locus é um parceirão aqui do Universo da Biologia Molecular. Se você ainda não conhece a empresa, a Locus é uma empresa fornecedora de produtos voltados para a biomol, para a biotecnologia, tanto equipamento, quanto reagente, quanto serviços, enfim. A Locus é uma empresa completa que oferece aí um portfólio de todo o fluxo de trabalho da biomol, desde lá da coleta da amostra, os plásticos para a coleta da amostra, até do outro lado, softwares para fazer a análise dos dados, por exemplo, passando por PCR em tempo real, sequenciamento de nova geração e assim por diante. Então, para não ficar aqui só falando sobre eles, deixa eu mostrar o site deles rapidinho para você ter ideia de como você pode tirar proveito dessa empresa que tem uma solução muito provavelmente se encaixa aí em alguma das suas rotinas. Veja bem, entrei aqui no site da Locus, locus.com.br, esse aqui é o site deles, aqui no começo a gente está vendo já um dos fortes da empresa, que é a automação da extração, a família Extracta, são os robôs que fazem a extração e purificação de ácido nucleico automaticamente aí, automatizado aí dos laboratórios, mas eu quero só abrir aqui, ó, só isso aí eu quero mostrar para vocês. Ali as linhas de produtos que a Locus trabalha. Como eu falei para vocês, a Locus é muito forte na parte de extração e purificação, tanto nos kits que são de excelente qualidade para diversos tipos de amostra, mas também em todo o processo de automação da extração, que são esses robôs aí que tá passando aí no fundo desse vídeo, né? Inclusive aqui um detalhe rápido, você pode ter no seu laboratório um desses robôs aqui sem custo nenhum, porque a Locus, esse é um papo até para um outro vídeo para eu falar com calma com vocês, mas a Locus tem um programa chamado Inlocus, que é um programa por assinatura,
você pode assinar, você paga um pacote ali por mês, recebe os reagentes do seu laboratório e ganha de graça, no período vigente aí da assinatura, equipamentos. Então você pode ter um robô de automação de extração, por exemplo, você pode ter um equipamento que faz eletroforese capilar, dá para ter equipamento de PCR em tempo real, tudo sem custo, sem manutenção, enfim, é um negócio seu. Então a Lox tem a parte de extração, tem a parte de automação de NGS, né? Todo o controle de qualidade de construção de biblioteca tem na Lox, as BIDs de seleção de tamanho de fragmento na biblioteca, purificação também, toda a linha de eletroforese, uma linha grande de ELISA também, vários essenciais de laboratório, incluindo agitador, banho seco, centrífugas, concentrador de amostra, assim por diante, parte de PCR também, com diversos equipamentos, reagentes, soluções para PCR e PCR em tempo real. Então eu queria dar esse recado rápido aqui para vocês conhecerem a Lox, entrar no site deles e veja com calma o que eles têm para oferecer, que eu tenho certeza que é algo muito útil, vai se ajustar aí na sua rotina. Dados os recadinhos, vou falar aqui do nosso tema principal, que são os tampões de corrida aí de eletroforese. Eu estou falando aqui de eletroforese mais de DNA e RNA, então eletroforese horizontal, que não entra a parte de eletroforese de proteína, essas coisas, mas eu estou falando aqui de DNA e RNA, os dois tampões mais utilizados. Os dois são TAI e TBE. TAI é uma sigla, né, para tris, acetato e EDTA, que são os componentes do TAI. E o TBE também, é o tris, o borato e o EDTA. Então é isso que significa TAI e significa TBE. Esses tampões aqui, como eu falei lá no começo do vídeo, eles têm funções semelhantes aí no dia a dia de um pesquisador, quem faz eletroforese, mas eles têm suas peculiaridades, as suas diferenças. Eventualmente é melhor utilizar um do que o outro, eu vou explicar isso para vocês. Mas antes, só para fazer uma introdução aqui, quais são as funções desses tampões aí na rotina de quem faz eletroforese? Eles desempenham várias funções críticas ao longo do processo de separação de moléculas ali, eles têm várias funções. Vou falar algumas delas aqui, talvez as principais, talvez todas, vai. Primeiro deles, né, é um tampão, então ele tem que fazer a manutenção do pH. Ele tem que manter o pH, ele tem que manter o pH estável naquelas condições enquanto a eletroforese está acontecendo. Gerou corrente elétrica, tem a amostra ali dentro, o gelzinho, né, o tampão permitindo que a corrente elétrica aconteça e a eletroforese aconteceu, o pH ele tem que se manter estável. E se ele varia muito, pode interferir na condutividade elétrica e pode interferir também na degradação do ácido nucleico. O ácido nucleico, dependendo da variação do pH, ele pode favorecer uma degradação ali, DNA ou RNA. No caso do TAI e TBE, né, que é a primeira letra da sigla ali, que é o tris, né, o tris acetato e o tris borato, quem faz a manutenção, quem é o tampão de fato aqui, é o tris. Esse que é o agente tamponante, é ele que mantém as condições do pH. Então, primeira função, manutenção do pH. Segunda função, é a provisão de íons para a condução elétrica, né? A gente vai gerar corrente elétrica, né? Então tem que ter condutividade elétrica ali naquele ambiente, naquela solução. No caso do tampão TAI e TBE, quem provém os íons para a condução elétrica é o acetato ou o borato. O acetato no caso do TAI e o borato no caso do TBE, beleza? E o terceiro componente aqui dele está relacionado à proteção dos ácidos nucleicos, o EDTA. A gente quer aqueles ácidos nucleicos que estão ali migrando no gel, a gente quer que esses ácidos nucleicos se mantenham intactos, que eles não degradem ao longo desse processo. Porque se degradar, ferrou, porque ao se degradar, eles vão gerar moléculas de tamanho diferente, ou seja, de peso molecular diferente, vai dar aquele arraste, aquele problema. Então, o EDTA ele tem essa função de preservar a integridade dos ácidos nucleicos. O EDTA é um quelante de magnésio, e o magnésio é o cofator de enzimas como DNase, RNases, as nucleases de modo geral. Então, na presença de EDTA, por ele ser um quelante de magnésio, essas enzimas, ainda que estejam contaminando aquele ambiente, elas não funcionam. Então, a terceira função principal aqui é a proteção dos ácidos nucleicos. Então, está aqui o tris, acetato e EDTA, ou tris, borato, EDTA, TAI ou TBE. Os três principais componentes têm essas funções. Mas tem outras funções aqui também. Resolução dos fragmentos dos ácidos nucleicos que vão ser separados ali, porque a eletroforese ela pode trabalhar com diferentes resoluções, ou seja, ser capaz de separar fragmentos muito pequenos ou com um tamanho muito próximo um do outro, com diferença de 2, 3, 4, 5 nucleotídeos, ou fragmentos com diferença muito grande, diferença de 500 pares de base, 300, 200, 100 pares de base, assim por diante. Isso está relacionado com a resolução. E a escolha do tampão, ele impacta na resolução. Tem tampão que ele é mais específico quando você quer separar fragmentos grandes, e tem tampão que é mais específico quando você quer
separar fragmentos pequenos. Manutenção da integridade do gel. O gel ele tem que ficar intacto durante a eletroforese, porque naquele ambiente ali, nós estamos gerando, tem corrente elétrica passando ali, tem condutividade elétrica, e aquela estrutura gera calor, tem energia gerando calor ali. O tampão, o TAI e o TBA, ele tem a função de manter a temperatura estável também, tá? Então, existe diferença de desempenho tanto do TAI como no TBE na manutenção da temperatura, na manutenção da integridade do gel. Que se aumenta muito a temperatura, o que é a tendência numa eletroforese, o gel ele começa a derreter. Ele começa a derreter e aí ele vai perder a propriedade que você quer que ele tenha, né? Que é separar os fragmentos. A malha do gel vai começar a fusionar. Não sei se essa é a palavra certa, mas o gel vai começar a derreter, vai distorcer a malha ali, ele vai ter um desempenho, o gel teria um desempenho diferente se ele tivesse uma temperatura muito alta, mais melequento. Interferência mínima com detecção de luz ultravioleta. Uma das maneiras de detectar o produto, o máximo nucleico que você está separando ali, seja ele um produto de uma extração, um produto de PCR, produto de uma clonagem, você pode fazer essa coloração, né, esse processo de detecção, com bromedietídeo, por exemplo, que você excita a sua fluorescência por luz UV. TAI e TBE, eles podem influenciar a detecção de UV de formas diferentes. Então, isso também é importante considerar. Compatibilidade com enzimas. Tem os tampões. Se você vai pegar aquele produto que está ali, né, aquele ácido nucleico que você separou, tirar ele dali, purificar ele do gel para utilizar em algum outro momento, né? Pode ser fazer uma clonagem, pode ser fazer uma construção de biblioteca, uma PCR com aquele produto ali, você vai submeter aquele ácido nucleico a uma enzima. E o TAI e o TBE, ele tem interferência nas atividades enzimáticas posteriores a uma eletroforese, como esses exemplos que eu dei. Então, deve-se considerar também o desempenho do TAI e do TBE na compatibilidade com enzimas. Então, para a gente deixar isso aqui muito claro, e já aqui já é o último slide dessa apresentação, eu fiz uma tabelinha comparando o TAI e o TBE, falando das vantagens e desvantagens de cada um deles, e você vai olhando nessas vantagens e desvantagens, saber, de acordo com o que você quer fazer, qual que é o tampão mais adequado para o seu teste, para o seu experimento, beleza? Então, vamos começar com o TAI falando de suas vantagens. O TAI, ele tem menor força iônica do que quando comparado com o TBE. Então, ele é mais indicado quando você quer fazer a separação de fragmentos longos. Se você tem fragmentos longos, é melhor que você trabalhe com o TAI. Quando eu falo de fragmentos longos aqui, é acima de 1.000, 2.000 quartos de base, tá? Então, se você vai trabalhar com fragmentos longos, é melhor que você trabalhe com o TAI. Ele também é melhor para reutilização de amostras em reações enzimáticas, como eu falei para você. Você vai tirar aquela amostra dali, fazer uma PCR, uma clonagem, uma construção de biblioteca de NGS, por exemplo, é melhor que a sua corrida tenha sido feita com o TAI, porque o TAI interfere menos em reações enzimáticas posteriores. Ele tem baixa absorvência na faixa de UV, ou seja, se você vai corar aquele gel com brometo de etídeo e verificar a fluorescência desse brometo de etídeo com luz ultravioleta, é melhor que você esteja utilizando o TAI, porque ele interfere menos nesse processo de detecção. Agora, quais são as desvantagens comparado com o TBE? Ele tem maior tendência a superaquecer, ou seja, se você vai fazer corridas longas, que elas precisam de muito tempo para acontecer, o TAI não é a melhor solução, é melhor ir para um TBE, porque você deixando a corrida acontecendo por mais tempo, aquele ambiente tende a aquecer, e aí vai derreter, vai começar o processo de derretimento do gel, interferir na malha, aquilo que eu falei para vocês. A corrida do TAI, ela tende a ser mais lenta, né? Ele tem menor força iônica, então ele tende a ter uma corrida um pouco mais lenta. Menor capacidade de manutenção do pH. Então, o pH ele varia mais facilmente com o TAI em relação ao TBE. Ele mantém bem o pH, mas, obviamente, o TBE vai ter uma manutenção melhor. Ou seja, ele é interessante quando você vai trabalhar com corridas curtas. Se é uma corrida muito longa, ele não só vai tender a superaquecer, como variar o pH. Então, corridas curtas, TAI, corridas longas, TBE. Beleza? O TBE, vamos olhar o TBE. Ele é melhor para separar fragmentos curtos. Então, só para você ter uma ideia, o DNA dupla fita, ele migra 10% mais lentamente no TBE. Então, por ele migrar mais lentamente, é interessante que você consegue uma melhor resolução, você consegue separar melhor os fragmentos curtos. Então, melhor TBE do que TAI se você está trabalhando com fragmentos curtos. Melhor para corridas mais longas, ele tem maior força iônica e maior capacidade de manutenção do pH. E
Consequentemente, ele tem menor tendência a superaquecer também. Então, você vai fazer corridas mais longas com fragmentos longos, o TBE é a melhor solução. Qual que é a desvantagem do TBE? Ele inibe a atividade enzimática. Se você vai pegar aquele produto, fazer PCR, clonar, qualquer coisa que tenha atividade enzimática depois, né, com aquele produto que correu na eletroforese, o TBE não é a melhor solução. E não é compatível com reutilização de amostra e aplicações que utilizam enzima depois, né? Se você for utilizar aqui, tem que fazer uma purificação muito melhor. E ele tem maior interferência no UV. Então, se você vai detectar com UV aquele produto, problema de etídeo com UV, talvez ele não tenha um desempenho tão bom quanto o TAI. Vai funcionar, mas talvez ele não tenha um desempenho tão bom quanto o TAI. Beleza? Então, com esse slide aqui, eu fecho a apresentação de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que tenha esclarecido suas dúvidas. Usa isso aqui como guia agora na hora que você vai escolher TAI ou TBE. Só para a gente finalizar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Se você está assistindo esse vídeo, não está inscrito aí no canal, se inscreva no canal, acione o sininho aí que eu quero que você receba os comunicados. Quando eu colocar um vídeo novo, que você receba a informação. Não só isso, tem um perfil legal pra caramba lá no Instagram, no @universo_da_biomol, onde o conteúdo também é técnico, também fala sobre biomol, só que ali mais direto ao ponto, caixinha de pergunta e resposta, uma interação mais pessoal, beleza? A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.